Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel e, com a ajuda dos professores Ricardo e João Augusto, nós trataremos do assunto porcentagem na aula 15 da parte de Matemática 2. Porcentagem é um assunto até que relativamente fácil, porque porcentagem nada mais é do que um número, né, uma fração que o denominador é 100. Por exemplo, 1% em forma escrita equivale a 1/100 em forma fracionária, que equivale a um número de porcentagem, 1% em forma percentual e 0,01 em forma decimal. Tudo equivale a 1%. Na prática, a gente utiliza bastante a porcentagem em descontos, em taxas de juros, e normalmente essas taxas, assim, elas são indicadas pela segunda forma, pela forma percentual, porque ela é mais estética, mais visual. Já as formas fracionárias e decimais, elas são utilizadas para fazer as contas, tudo bem? Então, temos ali no exemplo 1, 30% de R$ 100, que seria 30/100, multiplicando R$ 100, que seria o mesmo que R$ 30. Ali no segundo exemplo, temos 150% de R$ 100, que equivale a 150/100, multiplicando R$ 100, que seriam R$ 150. O D é a mesma coisa que multiplicar em forma algébrica. Quando tratamos de porcentagem, 30% de alguma coisa, é sempre 30% multiplicando aquela coisa. Quando multiplicamos um número maior quando multiplicamos um número com alguma coisa maior que 100%, em módulo, o resultado sempre será maior do que o número que estávamos multiplicando, tudo bem? Não tem problema dar maior. Os aumentos sucessivos, eles são um artifício para facilitar as contas com diversas porcentagens. Eu vou dar um exemplo bem genérico, bem generalizando, assim, não colocando números, para deixar mais fácil e mais amplo. Por exemplo, se o preço de um produto é P numa loja qualquer, e esse preço, ele teve um reajuste de 10% no primeiro mês, e ele teve um reajuste de 5% no segundo mês, ou seja, ele custava P. Agora você está querendo saber quanto custa. Então nós teríamos que fazer o seguinte: 10% de P foi o que aumentou no primeiro mês. 10/100 de P equivale a 10/100 multiplicando P, que é a mesma coisa que 0,1 P na forma decimal. Assim, a gente tem a ciência de que o 0,1 P aumentou no primeiro mês. Somado ao preço inicial, nós temos o preço que ele passou a ter no primeiro mês, que foi 1,1 P. No segundo mês, houve um aumento de 5% nesse preço, no preço em cima do 1,1 P. E passa a ser então 5/100 de o preço que estava, né, que no segundo mês estava 1,1 P. Logo, seria 5% multiplicando 1,1 P, que equivale a 0,055 P na forma decimal. Somado ao preço que estava no primeiro mês, seria 1,1 P mais 0,055 P, resultando em 1,155 P. Percebemos aqui que não aumentou 15%, que seria basicamente somar 10 e somar 5, seria 15%. Não foi o que aconteceu. Teve um aumento ali de 15,5%, tá bom? E não apenas de 15%. Os descontos sucessivos são a mesma coisa, têm o mesmo macete, a mesma tarefa, que é facilitar as contas com diversas porcentagens. Por exemplo, se eu tivesse 2 cupons de descontos em uma loja e que eu pudesse usá-los numa mesma compra. Um é de 50% e outro é de 30%. E se
para indicar ali e generalizar o problema, são as minhas compras, é o valor final das minhas compras. E no final eu vou lá e utilizo o primeiro cupom de 50%. 50 sobre 100 de C é 0,5 C. Então eu tenho 0,5 C de descontos. Então eu tiro do total que era antes, que era 1 C, né, que é 100% de C, e tiro o meu desconto, resultando em 0,5 C ali em azul, um pouco mais claro, mais escuro, né. 30% é o meu segundo desconto. Então eu posso usar ele numa mesma compra, vamos supor que a loja permitiu. Eu uso lá mais 30% em cima do valor que já estavam o meu desconto, que foi o 0,5 C. 30% de 0,5 C equivale a 0,15 C, e esse é o meu desconto. Subtraindo do preço que estava antes, 0,5 C, teremos então 0,35 C. Esse é o preço que eu posso pagar se eu utilizar os 2 cupons de desconto. Então eu teria ali um desconto de 65%, 65%, 0,65 C. O que é falso? Cuidado, porque as porcentagens a gente não soma. Por exemplo, se eu tivesse 2 cupons de 50%, eu não pagaria zero, eu não levaria a loja inteira. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. A gente não pode simplesmente somar 0,5 mais 0,3 C, né, que são os 2 cupons de 50 e 30%, resultando em 0,8 C. Eu teria então ali de pagar 0,2 C, eu teria de pagar 20% daquele valor? Não, eu teria de pagar 0,35, porque é no primeiro processo que a gente tem o valor real do que realmente temos de pagar, tá bom? O lucro, ele é um indicador que muitos problemas de vestibular, de cursinhos, de apostilas, de fichas, de exercícios que eles gostam muito de utilizar. O lucro nada mais é do que o valor que eu vendi o produto sobre o preço do sobre o valor que eu comprei aquele produto. Por exemplo, se eu sou um comerciante, eu vou lá num atacadão e eu compro um sapato por R$ 50. Fui lá e comprei por R$ 50, coloco na minha loja e vendo a R$ 100. Eu vendi o produto a R$ 100, mas eu comprei ele a R$ 50. Logo, o meu lucro foi de R$ 50. R$ 50 equivale a quantos por cento em relação ao quanto eu comprei, ao quanto foi o custo desse sapato. Seria simplesmente a porcentagem número 1 ali embaixo, ó. Seria o lucro sobre o custo. O meu lucro foi de R$ 50. O meu custo foi de R$ 50. Logo, a porcentagem, o meu lucro foi de 100%, foi de 1, certo? E aqui, o 2 seria a mesma coisa, porque o meu preço, o meu valor de venda foi não, foi de R$ 100, perdão. O meu lucro foi 50 e o valor de venda foi 100, então seria 50% nessa porcentagem 2, aqui. E o exercício ele pode pedir tanto um quanto o outro, tudo bem? Então fique bem atento. E porcentagem é basicamente isso, lembre-se bem dessa fórmula, porque é bem tranquila, na verdade ela é bem fácil de raciocinar, bem lógica e ajuda bastante nos exercícios. Por isso é hoje, muito obrigado pela atenção e tenham um ótimo dia ou uma ótima noite. Obrigado. Oi, gente, aqui é o João. Vamos fazer agora alguns exercícios relacionados com porcentagem. Esse daqui caiu na FUVEST de 2013, exercício 29. O que o exercício pede? Aqui ele fala que ele define o que é renda per capita, que vai ser a PIB dividido pela população, e ele dá algumas informações. A primeira é que a população do país aumenta anualmente a uma taxa de 2%. E ele fala que o PIB cresce também em uma taxa constante, que ele não dá. E aqui eu chamei de X. Então o PIB vai crescer uma taxa de X% ao ano. O que ele fala? Ele quer que o X, que é a taxa de crescimento do PIB, seja suficiente para que
a renda per capita em 20 anos seja o dobro da renda per capita atual, que eu aqui coloquei RPI, que seria a renda per capita inicial. Me acompanha aqui. Eu estou aqui definindo que a população inicial do país, POPI, é igual a POP, população. E aqui, se vocês verem, a população aumentar uma taxa de 2% equivale a você pegar a população inicial e multiplicar por 1,02. E como é um crescimento de 2% ao ano, você vai ter que o crescimento daqui também vai ser 2%, vai se dar da mesma forma, multiplicando 1,02. Então a população após 2 anos é a população inicial vezes 1,02 elevado ao quadrado, porque se passou 2 anos. Agora quando chegar a 3 anos, você vai ter a população inicial vezes 1,02 elevado à terceira. Por isso, após 20 anos, você vai ter que a população do país vai ser igual à população inicial vezes 1,2 elevado a 20. A gente pode aplicar a mesma lógica aqui para o PIB. A gente define o PIB inicial, que eu só defini como PIB mesmo. E após um ano, você vai ter que, como o crescimento é de X%, você vai ter que após um ano, vai ter PIB vezes 1 mais X%, que equivale a você aumentar X% do seu fator. E após 20 anos, você vai ter que o PIB vai ser aí, o PIB inicial vezes 1 mais X% elevado a 20. Então aqui a gente já tem os dois fatores após 20 anos. Então você já tem, dividindo um pelo outro, você tem a renda per capita após 20 anos. Que vai ser aqui, PIB após 20 anos dividido pela população após 20 anos. E a gente chega nesse termo. E agora a gente vai ter que solucionar a equação inicial, que ele quer que o PIB per capita dobre. Então a gente tem que substituir esse fator, o que a gente descobriu, aqui nessa equação. Agora, para finalizar, a gente só precisa substituir os valores de RP20 e RPI na equação. Aqui a gente achou o valor de RP20, que vai ser esse, e o valor de RPI é só o PIB dividido pela população. Então a gente pode cortar dos dois lados o PIB e a população, porque esse daqui também é o PIB inicial e a população inicial. A gente fica com 1 mais x dividido por 100 elevado a 20, que isso daqui é equivalente a x%, dividido por 1 mais 1,02 elevado a 20, que é igual a 2. Se você notou no enunciado, ele vai te dar qual é a raiz vigésima de 2. Isso já é um indicativo para o que a gente pode fazer aqui. Então, o que ele queria que a gente fizesse aqui é dividir, colocar a raiz vigésima em tudo aqui. Que vai cortar com as potências. E aqui a gente vai colocar a raiz vigésima no 2. Que, como eu já falei, está no enunciado. Então, a gente tira os termos da potência e substitui o que ele deu. Que ele disse que a raiz vigésima de 2 é 1,035. Agora a gente pode multiplicar ambos os lados pelo denominador aqui, que é 1,02, que ele vai cortar aqui na primeira parte, e aqui na segunda parte, multiplicando 1,02 por 1,035, a gente chega no 1,0557. Aí a gente manda esse 1 somando, a gente passa para o outro lado subtraindo. Então a gente vai chegar que o x é igual a 5,57. Porque depois a gente também vai ter que mandar o 100 multiplicando para o outro lado. Então 5,57% é a taxa de crescimento do PIB, que vai satisfazer as condições dele. Se vocês olharem, é a letra B, que é 5,6, porque ele deu uma aproximada. É isso, muito obrigado.
Aqui, esse exercício caiu em 1997 na FATEC. O exercício, ele quer que você encontre o Q, que é quanto possuo, quantos reais o personagem tem, quantos reais o personagem tem, e o preço P, que é quanto custa a mercadoria que ele quer comprar. E para descobrir isso, você tem que armar duas equações. E dentro de duas equações e duas incógnitas, você pode substituir uma na outra e descobrir o que você quer. No caso, as duas informações que ele te dá para armar essas equações é que o Q, a quantidade do quanto dinheiro o personagem tem, equivale a 80% do produto. Então Q é igual a 80%, isso daqui é 80%, 80 dividido por 100, vezes o P. E nisso, você também, obviamente, você percebe que o P é maior que o Q. Daí o que ele fala? Ele fala que o vendedor deu um abatimento de 5% no valor do produto. Isso daqui é o abatimento de 5%, é você multiplicar o P por 1 menos 0,05. E ele fala que mesmo com o abatimento, ainda vai faltar R$ 84 para você, para o personagem conseguir comprar o produto. Então, se você fizer o P com abatimento, menos o quanto você tem, ainda vai restar R$ 84. Resolvendo essa equação, você chega no seu resultado. Simplificando e desenvolvendo essas equações aqui, o Q está isolado, a gente pode substituir o Q na equação de baixo. A gente vai, aqui fica P vezes 0,95, que era menos o Q, a gente troca aqui por P vezes 0,8, igual a 84. A gente chega aqui P vezes 0,15 é igual a 84. Então a gente tem uma equação em que o P está sozinho. A gente passa o 0,15 para o outro lado, só que invertido. Então 84 vezes 100 dividido por 15 dá 560. 560 substituindo o P aqui de cima, a gente tem 0,8 vezes 560, vai dar 448. Então a gente já tem as nossas respostas. O Q é igual a R$ 448 e o P é igual a R$ 560. E se vocês verem, essa é a resposta aí. É isso, muito obrigado.